Raul Pompeia, autor do conceituado livro Ateneu, muito amigo de Luiz Gama desde sua juventude, faz uma das mais célebres homenagens de que se tem notícia, dizendo sobre ele: Não sei que grandeza eu admirava naquele advogado, a receber constantemente em casa um mundo de gente faminta de liberdade. Uns escravos humildes, esfarrapados, implorando libertação como quem pede esmola. Outros mostrando as mãos inflamadas e sangrentas das pancadas que lhes dera um bárbaro senhor. Outros, inúmeros. E Luiz Gama os recebia todos com sua aspereza afável e atraente. E a todos satisfazia, praticando as mais angélicas ações por entre uma saraivada de grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa clientela miserável saía satisfeita, levando este uma promessa, aquele uma consolação, outro a liberdade, alguns um conselho fortificante. E Luiz Gama fazia tudo. Libertava, consolava, demandava, dava conselhos, sacrificava-se, lutava. Exauria-se no próprio ardor como uma candeia, iluminando à custa da própria vida as trevas do desespero daquele povo de infelizes, sem oferir uma sombra de lucro. E por essa filosofia, ele empenhava-se de corpo e alma, fazia-se matar pelo bom, pobre, muito pobre, deixava para os outros tudo o que lhe vinha das mãos de algum cliente mais abastado. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil durante mais de um século, né? Durante quase 200 anos, um pouco mais. E a cidade do Rio, ela acaba sendo para a gente um grande museu a céu aberto, nos dando uma oportunidade de conhecer a história do Brasil andando pelas ruas. Daí ser tão forte o turismo histórico na cidade do Rio de Janeiro. E a gente está aqui numa região que durante muito tempo ficou esquecida na nossa história e que remonta um passado, né, uma grande tragédia, um drama histórico que faz parte, né, desses séculos de história do Brasil, que é a escravidão. Mas essa região, ela não trata só sobre a escravidão. Eu costumo dizer que essa região, ela trata sobre a escravidão, e onde houve escravidão, houve resistência negra. Onde africanos, negros foram escravizados, eles também resistiram. E uma coisa que foi fundamental nesse processo é que a gente entendeu desde sempre que o tempo de Luiz Gama, com seus problemas e suas violências, se estende até hoje. A escravidão não acabou e a gente sabe disso muitíssimo bem. Então, a gente decidiu que esse espetáculo iria falar dessa continuação, dessa mentira que é a abolição da escravatura. Apesar da lei de 1831, a escravidão continua no Brasil, que é proibido o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico. O Luiz Gama utiliza essa lei para provar sua liberdade e de outras centenas de escravizados e escravizados. Calcula-se mais de 500 teriam conseguido a liberdade através da defesa de Luiz Gama, utilizando essa lei. Essa lei fecha o Cais do Valongo,
que recebeu mais de 2 milhões de africanos. E a partir daí nós temos então um encontro entre Luiz Gama e o circuito da Pequena África e o Cais do Valongo. Como autodidata, tendo comprovado minha competência jurídica, posso advogar a favor dos negros cativos. A inteligência repele os diplomas, assim como Deus repele a escravidão. Como eu dizia, basta de sermões, acabemos com os idílios. Então esse Rio de Janeiro, ele foi chamado, a posteriori, de Pequena África do Rio de Janeiro. Por que Pequena África? Dada a grande quantidade de pessoas negras, descendentes de africanos, que habitavam essa região. Eles foram escravizados, né? E também africanos, negros, afro-brasileiros, brasileiros livres, que habitavam essa região. Essa região tem uma importância muito grande. Por isso ela vai ganhar esse apelido do sambista chamado Heitor dos Prazeres, que vai dizer que essa região aqui parecia uma África. Então ele vai apelidar de Pequena África do Rio de Janeiro. O que na história, quando o Rio vira capital, é um decreto, uma criação do Marquês de Lavradio, ele vai chamar de Complexo do Valongo, que vai ser um local destinado à organização, compra, venda e tudo aquilo que envolvia o mercado, o comércio de escravos na capital, quando o Rio já era capital, e, consequentemente, no Brasil. Ao positivismo da macia escravidão, eu anteponho o positivismo das revoluções da liberdade. Eu quero ser louco como John Brown, como Spartacus, como Lincoln, como Jesus Cristo. Detesto, porém, a calma farisaica de Pilatos. Eu conheço os mandamentos da lei e vou combater essa cruel instituição escravagista. A lei de 1831 proíbe, extingue o tráfico de escravos. Então, liberdade! Liberdade aos africanos ilegalmente escravizados. Eu sei perfeitamente o que é ser escravo. Sei perfeitamente o que é ser escravo. E a gente sempre faz o seguinte, a gente não somente conta a história de Luiz Gama tal qual ela aconteceu, mas a gente traz para hoje, a gente contextualiza com o Brasil de hoje, com o mundo de hoje, com os problemas da sociedade do Brasil e fora do Brasil. Tal a importância de se tratar desse tema, porque a gente sabe muito bem que a escravidão, a escravização, ela deixou consequências terríveis que perduram, infelizmente, até hoje. E assim o texto é construído. Essa lei, além de ajudar o Luiz Gama a provar a sua própria liberdade e de outros, essa lei é a lei que fecha esse cais, o Cais do Valongo, que durante quase 50 anos recebeu mais de 2 milhões de africanos e africanas, vindo das mais diversas regiões da África, majoritariamente de Angola. Esse povo todo aqui não só foi escravizado, mas resistiu e ajudou a compor e construir o que nós chamamos de história e cultura nacional. Baiano de Salvador, nascido em 1830, filho de um fidalgo português e da negra alforriada Luísa Maim. Aos 10 anos de idade, Gama foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu próprio pai, para saldar dívidas de jogo. Na condição de escravo, foi viver na cidade de São Paulo até 1882, ano da sua morte aos 52 anos, vitimado pelo diabetes. Sua mãe, mulher revolucionária, foi detida diversas vezes por envolver-se em planos de insurreições de escravos, como a Revolta dos Malês. Em 1837, acusada de participação na Revolta Sabinada, foi deportada para o Rio de Janeiro, onde desapareceu. Luísa Maim teria vindo para o Rio de Janeiro, fugindo dessa perseguição, e a gente faz um paralelo, porque muitas das mulheres negras, lideranças dessas revoltas na Bahia, vieram e se fixaram no Morro da Conceição. Essas lideranças, fugindo da repressão na Bahia,
ao se fixar no Morro da Conceição, trouxeram consigo muitas das culturas que propagavam na Bahia, culturas africanas, ou seja, das Áfricas, porque vinham de lugares diferentes das Áfricas, e se encontraram aqui com outras culturas das Áfricas e brasileiras também, ajudando a formar o samba, dando elementos para os candomblés, para a capoeira. E é claro que na escola a gente estuda história e a gente sabe que o Rio de Janeiro foi capital e que muitos dos capítulos que a gente estuda nos livros aconteceram aqui, né, nessas ruas, né? Mas hoje, fazendo um espetáculo como Luiz Gama, aqui, exatamente aqui, em cima de milhares de corpos pretos, que sequer eram vistos como pessoas, é um ressignificar a minha cidade, o meu lar de uma vida inteira, é ressignificar o meu papel como mulher preta e é ressignificar a minha trajetória enquanto artista. Muitas vezes a gente ouve na história como se as mulheres ocupassem um lugar subalterno e menos importante nos acontecimentos, né, históricos. E aí, quando a gente entende que essas mulheres não ocuparam lugares subalternos, que elas estavam aqui fazendo história e participando das revoluções e das revoltas, né, e muitas vezes arcando com preços muito pesados por essa participação. Então, subir as ladeiras, estar lá no Morro da Conceição, estar nas casas onde se faziam os angus, não é? Isso é experimentar a potência da mulher de movimentar a história. Isso aqui, essa potência dessa mulher, ela precisa ser narrada e ventilada para todas as pessoas. Seja por espetáculos, seja por filme, seja por aula, seja através de um passeio turístico pela pequena África. Essas histórias precisam ser reveladas. Minha mãe, Luísa Maim. Durante muito tempo procurei por ela. Em vão. Jamais a encontrei. Sou filho natural de uma negra da Costa Mina, Malê, africana livre, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Era de baixa estatura, magra, bonita. A cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio. Era quitandeira muito laboriosa e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos que não tiveram efeito. Depois da Revolução do Dr. Sabino, a Sabinada, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Eu a procurei por 3 vezes na corte, sem que a pudesse encontrar. Anos depois, eu soube por uns pretos minas que a conheciam e que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, um local onde se lia a sorte das pessoas, fora posta em prisão. E que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Naquele tempo, o governo tratava rigorosamente os africanos livres, tidos como provocadores. Nada mais pude saber a respeito dela. Nunca. Meu filho, onde estás? Eu te procurei a minha vida inteira e nunca te encontrei. Que saudade que eu sinto de ti, meu filho. Como eu sofri de saudade pela dor das chibatadas. A viagem de minha mãe, Luísa Maim, vindo da África para o Brasil, deve ter sido terrível. Do mesmo modo como foi terrível a viagem da ex-escrava Galdina, como contará o escritor paraibano José Lins do Rego
séculos depois, dirá ele: navio negreiro, tumba flutuante, terra mãe distante, dor e desespero. Como doía nas costas o chicote do homem que mandava nos negros. De manhã, se subia para ver o sol. Estavam todos nus e impediam ao buraco onde tinham que dormir. Mas de noite, ouvia-se um rumor de bater de asas. Eram asas brancas que voavam para cima dela. Era o voo das almas que não podiam voar para o céu. Todas as noites elas vinham bater nas janelas do barco. Sofrimento, dor, humilhação. Mas mesmo assim, meu filho, eu nunca abaixei minha cabeça. Um dia, quem sabe, com a graça dos nossos deuses, e se o destino assim permitir, tu consigas aquilo que não me deixaram fazer, que foi lutar pelo nosso direito maior, a liberdade do nosso povo negro. Em 2015 eu já conhecia, por incrível que pareça, eu descobri, inclusive através do próprio diretor Ricardo Torres, que há 24 anos atrás, olha só que louco isso, eu havia escrito um rascunho entregue a ele como sugestão que fizéssemos esse espetáculo um dia. Anotei algumas coisas, inclusive frases exatamente iguais a que o Luiz Gama escreveu. Eu copiei e entreguei isso. E esses dias, há 3 meses atrás, ele descobriu isso. Eu fiquei enlouquecido, porque eu já conhecia essa história do Luiz Gama. Eu fiz uma novela que o meu personagem era um professor de história e o meu personagem, o nome dele era Bené. Aí, numa das cenas, o meu irmão, na novela, me pergunta: Bené, mas por que Bené? E, inclusive, o sobrenome era Gama. Aí eu dei uma aula de história para o meu irmão na novela, o personagem, explicando quem foi Bené, ou Benedito Gama, o filho do Luiz Gama. E nessa história de contar para o meu irmão na novela quem era Benedito Gama, eu expliquei, eu contei rapidamente, meu personagem contou a história de Luiz Gama. Vejam, estava escrito nas estrelas mesmo de eu fazer esse espetáculo. E na história da Pedra do Sal, mais recente, por ali passaram os principais nomes, moraram e viveram principais nomes do samba como nós conhecemos hoje. A Pedra do Sal tem várias imagens de sambistas, de outras mulheres importantes, como Dona Ivone Lara, Elza Soares. E esse local aqui na história é um local de desembarque de sal. O Brasil, durante 300 anos, pelo menos, foi colônia portuguesa. E a isso que se remete a história da Pedra do Sal, porque havia ali o desembarque de sal que vinha da Europa. Minha mãe era muito bela e formosa, era a mais linda pretinha, da Dusta Líbia, rainha, e no Brasil, pobre escrava. Ah, que saudade que eu tenho dos seus mimosos carinhos, quando com tenros filhinhos ela sorrindo brincava. Éramos 2 seus cuidados, sonhos de sua alma bela, ela, a palmeira singela na fulva areia nascida. Nos roliços braços de ébano, de amor o fruto apertava, e a nossa boca juntava um beijo seu, que era a vida. Quando o prazer entreabria seus lábios de roxo lírio, ela fingia o martírio nas trevas da solidão. Os alvos dentes nevados da liberdade eram um mito. No rosto, a dor do aflito, negra, a cor da escravidão. Os olhos negros altivos, 2 astros eram luzentes. Eram estrelas cadentes por corpo humano sustidas. Foram espelhos brilhantes da nossa vida primeira. Foram a luz derradeira das nossas crenças perdidas. Tão
terna como a saudade no frio chão das Campinas, tão meiga como as boninas aos raios do sol de abril. No gesto, grave e sombria, como a vaga flutua. Plácida, a mente era lua refletida em céus de anil. Suave gênio, qual rosa ao despontar da alvorada, quando treme a namorada ao sopro da aura fagueira. Brandinha a voz sonorosa, sentida como a rolinha, gemendo triste, sozinha, ao som da aragem faceira. Escuro e ledo o semblante, de encanto sorria a fronte. Passa a nuvem no horizonte, das ondas surgindo a flor. Tinha o coração de santa, era seu peito de arcanjo, mais pura na alma que um anjo, aos pés de seu Criador. Se junto à cruz penitente a Deus orava contrita, tinha uma prece infinita como o dobrar do sineiro. As lágrimas que brotavam eram pérolas sentidas dos lindos olhos vertidas na terra do cativeiro. Quando a gente entende que esse lugar aqui, onde a gente está, era o lugar de entrada dessas pessoas pretas que vinham e que foram escravizadas, a gente entende por que falar de Luiz Gama e por que trazer a memória desse homem. Luiz Gama foi um cara que dedicou a sua vida a libertar pessoas escravizadas. E a gente está no território que recebeu pessoas pretas para serem escravizadas e que foram distribuídas para o território. Então faz todo sentido. Muito dessa caminhada pelo circuito da chamada Pequena África foi feita por mim como Luísa Maim. Quem é essa mulher revolucionária que é presa diversas vezes por se envolver em diversos planos, né, de libertação do povo preto? E à custa disso, é sequer ter o direito de poder criar o seu filho. Ela é presa, ela é deportada, ela é trazida para o Rio de Janeiro e ninguém sabe mais o que aconteceu com essa mulher. Gama, por que você não diz um outro poema seu? Meu não. Eu vou dizer um poema do meu amigo José Bonifácio Moço. Ah, saudade de escravo. Escravo não. Não morri nos ferros da escravidão. Lá nos palmares vivi. Tenho livre o coração. Nas minhas carnes rasgadas, nas faces ensanguentadas, sinto as torturas de cá. Deste corpo desgraçado, meu espírito soltado não partiu, ficou-me lá, naquelas quentes areias, naquela terra de fogo, onde livre de cadeias eu corri em desafogo. Lá nos confins do horizonte, lá nas planícies, nos montes, lá nas alturas do céu, por sob a mata florida, esta minha alma perdida não veio, só parti eu. A Lei 11.645, que fala exatamente da obrigatoriedade do ensino da história e da cultura do povo negro e povo indígena nas escolas, né? Isso é parte do parâmetro curricular das escolas brasileiras. E, infelizmente, essa lei, como tantas outras, infelizmente, no Brasil, não é cumprida. Então, esse espetáculo, ele cumpre, né, esse papel, ele cumpre essa função, né, de levar às escolas e a todas as pessoas, desde a infância, podemos dizer, até a universidade, a importância, uma história que foi apagada propositalmente dos bancos escolares, dos livros, dos currículos, dos programas de ensino, né? Então, daí a importância de se resgatar de fato, de recuperar, de reparar uma história, uma verdadeira história de heróis e heroínas, né, que foram ideologicamente, moralmente invisibilizados, como o próprio Luiz Gama e tantos outros, e tantas mulheres, Dandara, Luísa Maim, né, que foi a mãe de Luiz Gama, e tantos outros, né? Ferreira de Menezes, o próprio José do Patrocínio e tantos outros, André Rebouças, né?
um dos abolicionistas também, que não se ouve falar, que embranquecem esses heróis, essas heroínas, né? Então há uma importância fundamental da implementação dessa lei nas nossas escolas. Seus contundentes ataques se dirigiram principalmente a dois grupos que mantiveram o triste papel de legitimar a escravidão negra no Brasil: os clérigos e os magistrados. A escravidão é um sistema injustificável. O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. Sim, um Cristo negro diariamente é amarrado, despido, chicoteado em todas as partes do corpo, algemado, baleado e conduzido entre bandos mudos. Ele é sacrificado. O negro transforma-se em Lázaro. O que era preto torna-se vermelho. A República, a verdadeira República, é o único regime capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os homens. Eu entendo hoje que há muitas maneiras de se contar uma história. E algumas delas já estão muito batidas e são muito cansativas e já não são mais agradáveis de ver. Não interessa mais assistir pessoas negras açoitadas, porque isso é uma parte da nossa história. Não interessa mais assistir pessoas pretas sendo jogadas dos navios, porque possivelmente poderiam contaminar outras mercadorias com a doença que adquiriram durante a viagem. Não interessa mais. E não é um negar a história. É reconhecer que isso aconteceu, mas é entender que tem muitas maneiras disso ser contado. Nós não somos coitados, sofredores. Nunca fomos. O povo preto é um povo que traz em si a alegria do viver, o prazer pela dança, pela comida, pelo contato com as pessoas. Nós não somos coitados, nunca fomos. Nós tivemos, temos e continuaremos tendo uma capacidade de resistência. Se queres, meu amigo, no teu álbum, pensamento ornado de frases finas, ditadas pelo talento, não contes comigo que sou pobretão. Em coisas mimosas, sou mesmo ratão. Desculpa, meu caro amigo, eu nada posso te dar. Na terra que rege o branco, nos priva até de pensar. Ao peso do cativeiro, perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades em nome do ser divino. Gama chega mesmo a ironizar a situação do negro no Brasil, apartado da riqueza, das ciências e das artes. Não borres um livro tão belo e tão fino. Não sejas pateta, sandeu e mofino. Ciências e letras não são para ti. Pretinho da Costa não é gente aqui. Muito pelo contrário. Eu quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de carapinha. O Largo de São Francisco da Prainha ele é acompanhado pela rua que hoje chama-se Sacadura Cabral, que na história foi chamada de Rua da Prainha. Por quê? Ela fazia a beira da praia, a beira do mar. Nesse Largo de São Francisco da Prainha, você tinha, segundo a socióloga e pesquisadora Isabel Lustosa, 2 zungus. Então as casas de zungu que existiam ali, elas também estão no Código Penal de 1831, eram proibidas. Assim como vadiagem, capoeira e outras coisas, elementos e manifestações da cultura negra eram criminalizadas. As casas de zungu eram o quê? Eram casas onde as mulheres faziam essa comida chamada de zungu ou de angu, que a gente pode chamar de mingau de milho, que tem várias origens, né? Inclusive está relacionado em alguns
em algumas religiões, a orixás, essas casas reuniam uma enorme quantidade de negros e negras, porque essa comida, né, o angu, o zungu, o mingau de milho, era muito popular entre as classes populares, que eram majoritariamente negras, né? E essas casas, as mulheres que comandavam essas casas, muitas delas eram chamadas de negras Mina. É importante dizer que Mina não era um país na África, né? Era o nome de um porto na Baía do Benin. E as pessoas que vinham de lá eram chamadas de negros e negras Mina. As negras Minas foram muito conhecidas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essas mulheres, elas dominavam o comércio na cidade do Rio de Janeiro, tal como, e são mulheres que possivelmente vieram do mesmo lugar na África onde veio a mãe do Luiz Gama. Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. Bodes há de toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrasados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos. E sejamos todos francos, uns plebeus, outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios, importantes e também alguns tratantes. Aqui nesta boa terra marram todos, tudo berra. Nobres condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentes homens, vereadores, belas damas emproadas, Belas, recatadas e do lar. belas damas emproadas, de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos finalgotes, frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres e nobres gentes, em todos a meus parentes. Entre a brava militância, fuge e brilha a alta bodança. Guardas, cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destemidos marechais, rutilantes, generais, capitães de mar e guerra. Tudo marra, tudo berra. Na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes assantificados que por nós são adorados. Entre o coro dos anjinhos tem também muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo e macatinga. O deus Mendes pelas costas, na cabeça tinha pontas. E Jove, quando foi menino, chupitou leite caprino. E, segundo o antigo mito, também Fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guarda um bode, o Alcorão. Nos lundus e nas modinhas são cantadas as bodinhas. Pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria. Cesse, pois, a matinada, porque tudo é bodarrada. E aí eu recupero agora a minha fala sobre o Luiz Gama. A gente conta sobre o período da escravidão, a gente conta mais do que... A gente tem, inclusive, uma cena, né, de uma mulher açoitada, uma escrava açoitada, mas isso não é o único aspecto da nossa história. A gente, sobretudo, fala de uma mulher que passa por isso, mas que não se entrega. Uma mulher que, apesar de passar por isso, ela é capaz de articular um movimento de resistência. Uma mulher que é responsável por gerir, né, um grupo de pessoas para se rebelar contra um sistema. Então, esse relato para nós é empoderador. Pensar que cada ser humano ele é um agente transformador da sua história e do seu entorno é libertador. Nós não somos vítimas da história de um sistema. Nós somos um povo que se articulou, que se aquilombou, que resistiu e que é o que nós temos que fazer hoje. A utilização de elementos da cultura afro-brasileira em contraposição aos cânones românticos fica muito bem marcada no poema Meus Amores. Claro,
A mulher negra não pode ficar de fora do imaginário da literatura brasileira. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioula ou tétis negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes pérolas mimosas, gotas de orvalho que o universo gela nas breves pétalas de carmínia rosa. Os braços torneados que alucinam, quando os move, perluxa com langor. A boca é de roxo lírio abrindo a medo. Dos lábios destila um grato olor. O colo de veludo, Vênus bela, trocara pelo seu de inveja morta. Da cintura nos quebros, a luxúria, que a filha de Cineras não suporta. A cabeça, envolvida em núbia trunfa. Os seios são 2 globos a saltar. A voz traduz lascívia que arrebata. É coisa de sentir, não de contar. Quando a brisa veloz por entre anáguas esbaneja as cambraias escondidas, deixa ver aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tu, feito em fogareiro, eu, feito em brasa. O teatro tem que falar para todos e cada um, tem que fazer refletir, tem que transformar a plateia que assiste aquele trabalho. Senão, isso não é teatro. E Luiz Gama é teatro puro, porque as pessoas efetivamente saem transformadas dos lugares onde elas assistem. Refletindo sobre nós brasileiros enquanto povo, tradicionalmente se diz que nós não gostamos de história, que nós não conhecemos a nossa história. E eu fico refletindo que se a gente for contar a nossa história unicamente como uma narrativa didática, meramente passando informações, eu acho que dificilmente a gente vai ser um povo que vai passar a gostar de história, né? E tem muitas maneiras da gente conhecer a nossa história. E tem muitas maneiras, inclusive, da gente trabalhar de forma lúdica. E isso pode acontecer através do teatro, isso pode acontecer através do cinema, isso pode acontecer através de um passeio turístico. Por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, você ter a oportunidade de percorrer a pequena África, por exemplo, aprendendo sobre a história fora dos livros. Eu acho que isso é uma possibilidade da gente encontrar o prazer do aprender. E a gente articular o conhecimento que está escrito com a cidade que a gente vive. A gente anda por essas ruas. A gente pisa esse chão. A gente está em contato direto com essa energia. Então, eu penso que possibilitar novas formas da gente ter acesso à história significa a gente dar um salto qualitativo em termos de educação. Faço versos, escrevo para muitos jornais, colaboro em outros jornais literários e políticos. E redijo para alguns com extrema dedicação às causas humanas, em especial a abolição. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. A liberdade e a igualdade não são privilégios, e sim direitos de qualquer pessoa. Não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor, deprime o pobre, presta abrigo ao rico, ao nobre, e só acha horrendo crime no mendigo que deprime. Eu
Luiz Gama, advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros e não temo violências. Sou detestado pelos figurões da terra que me puseram a vida em risco, mas sou estimado e muito pelo povo. Quando fui ameaçado pelos grandes, que hoje encaram-me com respeito e admiram a minha tenacidade, tive a casa vigiada e guardada pela gente do povo que se revezava para que não me assassinassem. No foro e na tribuna eu ganho pão para mim e para os meus, que são todos os pobres, todos os infelizes. E para os míseros escravos, que em número superior a 500, tenho arrancado as garras do crime da escravidão. Sim, milhões de homens livres, nascidos como feras ou como anjos, nas fúlgidas areias da África, roubados, escravizados, açoitados, mutilados, arrastados neste país clássico da sagrada liberdade, assassinados impunemente, sem direitos, sem família, sem pátria, sem religião, vendidos como bestas, espoliados em seu trabalho, transformados em máquinas, condenados à luta de todas as horas, de todos os dias, de todos os momentos, em proveito de especuladores cínicos, de ladrões impudicos, de salteadores sem nome, que tudo isso sofreram e sofrem em face de uma sociedade opulenta, em face do mais sábio dos monarcas e da luz divina da santa religião católica, apostólica, romana, diante do mais generoso e mais interessado dos povos, que recebia uma carabina envolvida em uma carta de alforria, mas com a obrigação de se fazerem matar de fome, de sede ou a bala nos esteiros paraguaios, e que nos leitos dos hospitais morriam, volvendo os olhos ao território brasileiro, os que nos campos de batalha caíam saudando risonhos o glorioso pavilhão da terra de seus filhos. Estas vítimas, senhores, que com seu sangue, com seu trabalho, com sua jactura, com a sua própria miséria, constituíram a grandeza desta nação, jamais encontrarão quem, dirigindo um movimento espontâneo, desinteressado, supremo, lhes quebrasse os grilhões do cativeiro. Sou abolicionista sem reservas, sou cidadão, creio em ter cumprido o meu dever. Saindo do Morro da Conceição e caminhando pela Rua Sacadura Cabral ou pela antiga Rua da Prainha, nós chegamos aqui nesse espaço que é o cemitério de escravizados do Recôncavo da Guanabara, ou hoje Cemitério dos Pretos Novos, Instituto e Memorial dos Pretos Novos. Era um local de enterro, era um cemitério na teoria, pelo menos do ponto de vista da escrita, era realmente um cemitério onde se enterravam aqueles pretos que recém chegaram no Brasil, vinham da África, chegavam aqui antes de serem vendidos em função da viagem, de doenças, né, de perda de peso e de toda a dificuldade do translado dramático que era vir num navio negreiro, chamado também pelos negros de tumbeiro, da África para cá, não resistiam à viagem, as doenças oriundas na viagem morriam. Tudo isso continua como marca e como cicatriz da nossa sociedade ainda hoje. Então é muito importante que a gente saiba que essa história não termina aqui. Nós vamos sempre revê-la.
para que nós possamos refletir, inclusive, sobre qual sociedade nós estamos e qual nós pretendemos buscar. E fazer o Luiz Gama nestes pontos da pequena África, inclusive aqui no cemitério dos Pretos Novos, é de uma emoção indescritível. É recuperar, né, a nossa própria história, a nossa memória do nosso povo preto que foi tragicamente assassinado, invisibilizado e de uma forma intencional. E saber que milhares, milhões e milhões de pessoas foram escravizadas e mortas desta forma, isso é muito doloroso para todos nós. Nós temos que recuperar de fato a nossa própria história. E certamente, Luiz Gama, quando esteve por aqui, que já era um abolicionista à procura da mãe dele, Luísa Maim, durante 3 vezes ele veio ao Rio de Janeiro à procura desta mãe, que não a encontrou jamais. E ele deixa isso escrito nas suas cartas biográficas, podemos dizer. Eu me sinto cumprindo assim o meu papel ao fazer esse personagem, o meu papel de cidadão, o meu papel de um homem negro, o meu papel de artista, para que esse trabalho fique, né, para a posteridade, e certamente ficará, porque esse espetáculo tem feito história. Nós estamos recuperando uma história que não foi contada. Nós estamos recuperando um herói que foi invisibilizado, como eu disse anteriormente, intencionalmente. Então, eu me sinto muito gratificado. Isso dignifica a minha existência, isso faz sentido à minha vida, e eu tenho absoluta certeza de todos nós da equipe do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E aí eu fico pensando assim, provavelmente Luiz Gama, né, desembarcou no cais em que nós fizemos as primeiras cenas. Provavelmente Luiz Gama pisou aquele chão, né? Saindo dali para depois ser remetido para São Paulo e passar uma vida, né, em São Paulo. A mãe do Luiz Gama, Luísa Maim, vem deportada para o Rio de Janeiro, passa a viver nessas ruas, convive aqui com essas pessoas, né? Luiz Gama sai de São Paulo por 3 vezes para procurar sua mãe nas ruas do Rio de Janeiro e provavelmente mais uma vez pisou o mesmo chão que nós pisamos durante todo o dia de gravação do espetáculo. Isso é a nossa relação mais óbvia e mais direta com o chão dessa cidade e com a história que a gente está contando aqui hoje. A escravidão neste país continua a espalhar suas garras muito fortemente. Mas o Luiz Gama não morreu, senhores. Luiz Gama não morreu. Outros Luiz Gamas já viveram e vivem ainda, lutando pela mesma causa, com a mesma força e com a mesma veemência com que lutou o nosso herói aqui retratado. Todos nós que levantamos nossas vozes contra as injustiças cometidas até hoje, contra negras e negros deste país, somos um pouco Luiz Gama também. Angola, 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 Angola. O meu pai veio de Angola.